O princípio de Pareto é uma metodologia, na verdade, ela é uma regra universal que é aplicada em diversos setores da humanidade, em diversos tipos de empresa, e no nosso negócio ele serve para aumentar a nossa produtividade e para a gente priorizar aquilo que é importante. O princípio de Pareto, ele não é um método científico, mas ele é um método baseado em heurísticas, que é um método que, através da observação experimental de várias áreas, conseguiu-se entender que, aplicando o princípio de Pareto, acontece exatamente isso aqui. Se você gastar 30 minutos do seu tempo nas tarefas de extrema relevância, você consegue 64% dos seus resultados. Se você gastar numa jornada de 6 horas, se você gastar 1h30, você consegue 64 mais 16%. O princípio de Pareto é um princípio chamado 80-20. E esse princípio que eu estou mostrando para vocês aqui é o princípio de Pareto dentro do princípio de Pareto. O que é que significa isso na nossa advocacia, para ser bem direto, trabalhando com o nosso sistema de tarefas? Existem tarefas que são de prazo fatal. Ok? Essas tarefas de prazo fatal são as tarefas que você vai executar nos primeiros 30 minutos do seu dia. Você vai tentar executar essas tarefas de prazo fatal nos primeiros 30 minutos do seu dia. Se você executou, beleza. Se não executou, tenta executar ela até mais 1 hora. As tarefas de prazo fatal são tarefas que prejudicam o cliente e trazem prejuízo financeiro para o escritório se elas não são realizadas. Que tarefas são essas? Perícia, protocolo, concessão e reunião com advogado. Reunião de entrevista. São 4 tarefas. Essas tarefas, toda vez que ela for criada, ela vai ter que estar marcada como prazo fatal. E o que é que você faz? Você começou a trabalhar de 8 horas, até 8h30 você tenta executar ela. Não conseguiu? Tenta finalizar elas até 9h30. Não conseguiu? Elas continuam sendo sua prioridade durante aquelas 6 horas. Mas se você conseguiu, quais são as tarefas que eu executo depois da de prazo fatal? As que tiverem maior pontuação. As tarefas de maior pontuação são para o escritório as tarefas que são mais importantes e rentáveis para o escritório. E por essa razão, elas também são importantes e rentáveis para vocês. Vai atrás de organizar documento, vai atrás de fazer fechamento, vai atrás de elaborar a petição, vai atrás de tarefa de revisar a petição. Essas tarefas, elas sempre terão pontuações ali acima de 100 pontos. Tenta resolver elas nessa próxima hora. E existem tarefas que são operacionais. Olha o que é que diz isso. Olha o que é que o princípio de Pareto diz. Que 80% do tempo do seu trabalho, 80% do seu tempo, só retorna 20% de resultado. Quer dizer que, em 6 horas, 4h30 do meu trabalho, só vai representar 20% do meu resultado final. Olha como é que isso é pesado. Significa que 4h30, vamos supor que a sua pontuação é 10.000 pontos. 4h30 do seu trabalho só vai gerar 2.000 pontos. Todo dia, essas tarefas rotineiras, elas não vão gerar resultado. Elas precisam ser executadas, mas o resultado dela é pequeno. Por isso, ela não pode ser priorizada. Olha como o princípio de Pareto diz que 20% das tarefas gera 80% dos resultados. Se você focar nas tarefas de prazo fatal,
e você focar nas tarefas de petição, protocolo, fechamento de contrato, essas tarefas vão gerar 80% do resultado. Significa que, se a sua pontuação, a sua meta é 10 mil, se você focar nas tarefas certas, você vai trabalhar 1h30 e já vai ter batido 8 mil pontos. Se você focar nessa meia hora de forma eficiente, com meia hora do seu dia, das 6 horas que você tem de trabalho, meia hora vai representar 6.400 pontos. O nosso sistema e a nossa metodologia de trabalho, ela é organizada exatamente para se trabalhar dessa maneira. A gente tem uma reunião estratégica que acontece todos os dias ali de 2, 2h30. Possivelmente nós vamos colocar ela agora para acontecer no mesmo tempo. Que tarefa operacional pode ser essa? Parar para poder fazer uma pesquisa, parar para poder assistir uma aula, parar para poder conversar com outra pessoa da equipe, parar para poder elaborar ali uma peça que eu nunca fiz. Isso tudo são tarefas operacionais do dia a dia. Mas essas tarefas, elas não trazem resultados imediatos, elas vão trazer no futuro, mas elas não trazem imediato. Então, eu estou com 50 tarefas. Quais tarefas dessas eu tenho que fazer? Na semana passada, eu acho que quando eu falei com o Cauana, eu dei um print para ela e mandei uma mensagem num print. Mandei, Cauana? Então, foi com Gabriela. Ela tinha 50 tarefas, mas 6 tarefas daquela ela não podia deixar de fazer. E eu disse, essas aqui você não pode deixar de fazer. Que tarefas eram essas? Era justamente esses 4% aqui das tarefas. No caso dela, era 6, dava 3%. 3% de 50 é 6. Quer dizer, menos de 4% ia representar 64% do esforço. Isso é muito importante, tanto para vocês terem resultado, como para os clientes terem resultado, como para o escritório ter resultado. E aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu olhei as tarefas hoje, eu vi que haviam 17 tarefas de protocolo pendente. E deixa eu explicar para vocês o que é uma tarefa de protocolo, que é uma tarefa de prazo fatal e está atrasada. Se a gente tiver lá, dessas 17 tarefas, 10 protocolos que não foram feitos, só 10 protocolos, que não foram feitos há mais de 30 dias, nesse mês, os nossos clientes, cada cliente que não teve o seu processo protocolado nesse mês, perdeu R$1.000. Por quê? Porque ele perdeu o valor que ele receberia de retroativo do INSS. Cada cliente perdeu 1.000. Se tiver 10, os clientes perderam 10 mil. Se tiver 10 protocolos que não foram feitos, o escritório que ganha 30% perdeu 5 mil. 4.500. 30% de 1.500 dá 450. Vezes 10 dá quanto? 4.500. Então, nós perdemos, se eu estou calculando se foram só 10, tá? Nós perdemos 4.500 porque atrasamos uma tarefa que era de prazo fatal. E nossos clientes perderam quanto? 10.500 porque não fizeram, as tarefas não foram feitas. Agora, pode ser, porque quem tem 17 eu estou colocando 10, porque pode ser que tenha alguma tarefa dessa que esteja atribuída de forma atrasada que não possa ser protocolada, ela possa ser futura. Por isso que eu comecei a reunião com vocês dizendo que vocês precisam analisar o processo que está no seu grupo de ação. Analise, coloque as tarefas corretas, atribua as tarefas corretas nas datas corretas, para que a gente não perca prazo e execute no tempo certo. E como é que você aplica o princípio de Pareto? Você aplica da mesma forma que eu ensinei você aqui. Todo dia de manhã, no início do seu horário, os 30 primeiros minutos, cumpra as suas tarefas de prazo fatal. Não conseguiu?
tenta cumprir no máximo até 1h30. E as outras tarefas você vai fazendo ao longo do dia. Por quê? Porque as tarefas operacionais, elas são tarefas que são importantes, mas elas não geram tanto resultado para o escritório, nem para o cliente, e nem para a equipe. Mas elas são importantes para que o cliente não perca o processo. E lá na frente elas vão ser para tarefas de prazo fatal. Então, primeiros 30 minutos, tento cumprir as tarefas de prazo fatal. Na primeira hora, eu tento cumprir, na outra hora seguinte, eu tento cumprir as tarefas que são de maior importância e que têm maior pontuação. E nas outras 4h30, eu vou fazendo as tarefas por ordem que vai dando certo fazer. E se eu precisar parar para estudar, eu paro para estudar ali, depois dessas 4h30. Aí eu comecei às 9h. 9h30, 10h30. Quando for na última hora, que é essas 4h30, a última meia hora é a hora que a gente vai fazer a nossa reunião.